Imagine acordar um dia e perceber que os rituais que você preza há anos podem, na verdade, estar criando uma barreira entre você e Deus. Como algo tão familiar poderia parecer tão distante? E se as próprias práticas destinadas a conectá-lo com o divino estiverem inadvertidamente afastando você? No vídeo de hoje, mergulhamos profundamente no cerne da conexão espiritual e revelamos por que a autenticidade é mais importante do que o hábito. Mas primeiro, se você sentiu a presença de Jesus guiando o seu caminho, clique no botão de inscrição e conte-nos nos comentários de onde você é ou compartilhe os milagres que Jesus fez em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará sempre com você nesta jornada. No silêncio silencioso do início da manhã, à medida que a primeira luz do amanhecer surge no horizonte, há um espaço sagrado que muitos procuram, um santuário onde a alma encontra a sua expressão mais profunda na adoração. No entanto, quão facilmente esses momentos podem ser prejudicados pela batida monótona de rituais que perderam o significado. A armadilha ritual é insidiosa, transformando o que antes era sagrado em movimentos vazios. Este capítulo investiga como rituais repetitivos podem se tornar mecânicos, drenando a vitalidade espiritual da adoração. Muitas vezes caímos na cadência da rotina, um ritmo reconfortante na sua previsibilidade, mas ameaçador para o envolvimento sincero que Deus deseja. Considere o culto dominical, que começa com um hino, seguido por uma oração, um sermão e uma bênção final. Cada elemento está impregnado de tradição, ecoando as vozes dos fiéis ao longo das gerações. Contudo, será que a repetição embotou os limites da adoração? Na agitação da vida, frequentar a igreja pode tornar-se outro item da nossa lista de tarefas, uma caixa a marcar em vez de um coração a abrir. É uma mudança sutil, mas significativa, da adoração como um diálogo vivo com o divino para um monólogo silencioso dentro de nós mesmos. O livro de Isaías serve como um lembrete pungente desse perigo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração deles a mim é baseada em regras meramente humanas que lhes foram ensinadas. Isaías 29, 13 NVI. Este versículo nos convida a questionar introspectivamente onde nossos corações realmente estão, em meio aos ambientes de adoração. Quando foi a última vez que as músicas que cantamos evocaram um clamor genuíno das profundezas do nosso espírito, ou as orações que murmuramos realmente se tornaram uma conversa sincera com Deus? Os rituais têm um propósito, ancoram-nos na comunidade dos crentes e ligam-nos às raízes históricas da nossa fé. No entanto, quando estes rituais ofuscam a essência da adoração, tornam-se uma armadilha e não um transporte para a presença divina. A adoração genuína requer autenticidade, um esforço imensamente pessoal que exige autorreflexão e vulnerabilidade. Sem o envolvimento do coração, os rituais podem reduzir a fé a uma performance vazia, desprovida de poder transformacional. Imagine um homem parado no meio de uma grande catedral. A luz solar é filtrada através dos vitrais, lançando padrões vibrantes no piso de pedra. O esplendor é de tirar o fôlego, mas sua mente está em outro lugar, marcando as tarefas, que o aguardam depois. Quantas vezes estamos presentes no corpo, mas ausentes no espírito? É uma questão que vale a pena ponderar, à medida que os rituais da nossa fé se desenrolam à nossa volta, obrigando-nos a voltar a envolver-nos com a intencionalidade. Para nos afastarmos deste ciclo mecânico, devemos mudar o nosso foco do ritual para o relacionamento. Isto começa com uma prática tão antiga quanto a própria fé, a oração que transcende a memorização mecânica, entrando num reino de diálogo autêntico. Comece reservando horários específicos para comungar com Deus, além dos cultos programados, pedindo-lhe que revele o que pode ter se tornado obsoleto em suas práticas espirituais. Envolva-se novamente com as Escrituras, permitindo que as palavras respirem vida e despertem uma nova compreensão, incentivando a vivacidade espiritual. Em Mateus 6, Jesus ensina a seus discípulos sobre a oração, não usando muitas palavras como os pagãos,
mas buscando a intimidade com Deus com simplicidade e sinceridade. Isto está alinhado com o restabelecimento da adoração sincera, abraçando pausas para ouvir o sussurro de Deus e respondendo com devoção genuína. Imagine o ato de agradecer por uma refeição. É mais do que um hábito murmurado. Ela emerge da gratidão, reconhecendo cada provisão como um fio na tapeçaria que Deus tece em sua vida. Para evitar que a adoração se torne rotina, cultive a arte da presença, estando totalmente envolvido no momento, seja cantando, orando ou refletindo silenciosamente. Treine seu coração para ver cada experiência de uma forma nova, resistindo à atração do piloto automático. Abrace a quietude, permitindo que seu coração ecoe com desejo sincero, buscando a proximidade de Deus acima do conforto da tradição. A armadilha ritual, habilmente tecida na estrutura da devoção diária, pode gradualmente prejudicar as linhas vitais de nossa jornada espiritual. Cada vez que nos dedicamos à adoração, devemos fazê-lo com a expectativa de encontrar Deus, em novidade, sabendo que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Ao se esforçar para se libertar dos movimentos mecânicos, que a sua adoração se torne a pulsação vibrante da sua fé, uma conexão genuína que transborda das profundezas do seu coração para o coração de Deus. Imagine-se na cena familiar de um culto religioso de domingo de manhã. Os bancos se enchem enquanto a congregação se acomoda em seus lugares habituais. Todo mundo conhece a sequência, talvez muito bem. À medida que cada hino é cantado, cada oração é ecoada, os corações são verdadeiramente tocados, ou as mentes começaram a vagar no piloto automático. Embora os rituais possam servir como lembretes e estruturas importantes para a fé, algumas práticas, quando não examinadas, podem inadvertidamente corroer a sua ligação espiritual. Hoje, vamos explorar 3 rituais comuns no cristianismo moderno que podem minar sutilmente a sua fé se não forem praticados com verdadeira intencionalidade e discernimento. Em primeiro lugar, considere a prática da leitura rotineira das Escrituras. Muitos crentes ansiosos por manter uma vida disciplinada de fé reservam um tempo todos os dias para ler a Bíblia. Embora este seja um hábito louvável, corre o risco de se tornar uma mera caixa para verificar a lista de tarefas do dia. Se o foco mudar de encontrar a voz de Deus, para meramente terminar o capítulo daquele dia. Tiago 1, 22, 25 nos exorta a sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Quando a leitura das Escrituras se torna uma tarefa apressada, o poder transformador da palavra de Deus facilmente se transforma em ruído de fundo. A chave é abordar as Escrituras com a expectativa de profundidade, esperando para colher algo novo, para ser desafiado ou consolado. Em vez de correr pelas passagens, deixe-as penetrar. Convide a reflexão silenciosa e deixe o Espírito trabalhar dentro de você enquanto você lê. Reenvolva-se com as Escrituras, pedindo ao Espírito que ilumine os versículos com uma nova luz, trazendo relevância para a sua vida aqui e agora. Outro ritual é a rotina de frequentar os cultos da igreja. Reunir-se em adoração é um pilar da vida comunitária cristã, ecoando Hebreus 10, 25, sobre não desistir de se reunir. Contudo, quando a frequência se torna uma mera formalidade, em vez de um espaço de adoração genuína, a experiência da igreja corre o risco de perder a sua essência rejuvenescedora. Os cultos dominicais devem ser momentos de celebração coletiva e encontro divino. Infelizmente, é fácil seguir em frente sem pensar, arriscando uma desconexão com a presença de Deus. Para neutralizar isso, aborde cada serviço com uma preparação intencional. Considere orar antes de entrar no santuário, buscando abertura para como Deus deseja encontrá-lo naquele dia. Cante com todo o coração, mesmo que as músicas sejam familiares. Preste atenção aos sermões como se estivesse ouvindo a palavra de Deus sendo falada diretamente a você. O envolvimento transforma a frequência da rotina mundana em uma dança dinâmica de companheirismo e renovação espiritual. Por último, considere o ritual de orações programadas. Recitar orações tradicionais, como o Pai Nosso ou outras, orações familiares desde a juventude, mantém laços comunitários profundos
e verdades espirituais. No entanto, sem um envolvimento consciente, as palavras podem perder impacto, tornando-se recitações mecânicas em vez de conversas íntimas com Deus. Jesus alertou contra repetições vazias em Mateus 6:7, guiando-nos em vez disso para um diálogo autêntico. Familiarize-se novamente com essas orações, refletindo sobre cada linha, abraçando novamente seus significados. Mantenha uma conversa com Deus, expandindo os temas presentes nessas orações. Use-os como plataformas de lançamento para um diálogo mais profundo, deixando-os estimular em vez de substituir a expressão pessoal e sincera. O fio condutor que liga esses rituais é a intencionalidade. Quando as práticas de fé se transformam em atos mecânicos, corremos o risco de criar uma distância inadvertida de Deus, em vez de nos aproximarmos. Ao refletirmos sobre a nossa vida espiritual, o desafio reside em reorientar os nossos corações da mera repetição para encontros profundos. Cada rotina, seja ler as Escrituras, assistir aos cultos ou recitar orações, tem o potencial de se tornar uma expressão significativa de fé quando se presta atenção à sua essência. Ao fazer isso, os crentes podem ir além do hábito, engajando-se em práticas vibrantes que promovem o crescimento espiritual contínuo. Revisite seus rituais com novos olhos, convidando Deus a iluminá-los e transformá-los em vasos de conexão genuína. O perigo das palavras vazias. Orações sem propósito. Você já se pegou pronunciando palavras familiares em oração, mas sentindo uma distância perturbadora entre essas palavras e seu coração? É uma situação difícil que muitos crentes enfrentam, onde o diálogo divino destinado a promover a intimidade com Deus torna-se uma mera repetição de frases desprovidas de significado. É como falar em uma câmara de eco, onde o som reverbera inalterado, deixando seu espírito intocado e ansiando por profundidade. Este cenário, comum mas profundo, exige a nossa atenção, pois ilumina uma preocupação crucial: o perigo das orações que se transformam em recitações vazias, palavras ditas sem propósito ou compreensão. Considere a imagem de um caminho, bem trilhado. A cada recital seguimos a mesma trilha, mas será que alguma vez paramos para explorar além dela? A advertência bíblica em Mateus 6:7 nos adverte contra repetições vãs, destacando a necessidade essencial de comunicação sincera e consciente com o divino. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele apresentou um modelo enraizado na simplicidade e no propósito profundo, afastando-os da verbosidade desnecessária que enche o ar, mas deixa a alma vazia. A riqueza da oração reside no seu potencial de unir o celestial com o terrestre, alinhando os nossos corações com a vontade de Deus. No entanto, sem intencionalidade, a oração pode paradoxalmente criar distância em vez de nutrir a proximidade com Deus, o oposto do que procuramos. Jeremias 29:13 enfatiza a busca de Deus de todo o coração, o que requer uma busca genuína de conexão por meio de diálogos significativos, em vez de uma lista de verificação de obrigações. Num mundo saturado de ruído, as sutilezas da oração podem ser facilmente ignoradas. A natureza repetitiva da oração ritualística pode muitas vezes mascarar a ausência de um envolvimento genuíno. Apesar da familiaridade de passagens ou frases memorizadas ao longo do tempo, essas palavras sem alinhamento consciente com a nossa realidade atual perdem o seu poder transformador. Como 1 Samuel 16:7b nos lembra, o Senhor olha para o coração, ressaltando que a profundidade é muito mais importante do que a superfície. Deus não é seduzido pela quantidade de palavras, mas atraído pela qualidade do que cada palavra transmite sobre a intenção da nossa alma. Reflita sobre por que caímos nesse padrão de palavras vazias. É o conforto da rotina ou talvez o medo do silêncio? A previsibilidade da oração programada traz consolo ou serve apenas como escudo contra a vulnerabilidade? Confrontar estas questões requer honestidade consigo mesmo, uma abertura para examinar se a nossa vida de oração é vibrante ou simplesmente mecânica.
E se abordássemos a oração como uma conversa entre pessoas íntimas, onde o silêncio ocasionalmente cai naturalmente, não como ausência, mas como presença repleta de potencial, imagine a cena de dois velhos amigos compartilhando um momento juntos, onde às vezes um olhar diz mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Esta imagem convida-nos a considerar a oração como uma forma de comunhão que nem sempre requer palavras, mas certamente exige sinceridade. Em Mateus 5,44, Jesus nos exorta a orar por aqueles que vos perseguem, o que exemplifica a oração cheia de propósito, redirecionando o foco de si mesmo para os outros, enfatizando a consideração altruísta e intencional. A implicação aqui é clara. As orações não devem centrar-se apenas nos desejos pessoais, mas também refletir o coração de Deus para a humanidade, promovendo ligações mais profundas à medida que o realinhamento através da oração tem impacto tanto sobre nós como sobre aqueles que nos rodeiam. A transformação na oração começa com a alteração da abordagem, priorizando a reflexão sobre a recitação. O tempo de oração pode começar com momentos de silêncio, criando um espaço contemplativo, convidando Deus a falar antes de apressar os pedidos ou listas de agradecimento. Escolher deliberadamente imbuir as orações com facetas das nossas lutas, alegrias e esperanças atuais permite que elas ressoem autenticamente, encorajando a honestidade inabalável no diálogo divino. Cultivar uma vida de oração com propósito é semelhante a cuidar de um jardim, exigindo paciência e cuidado. Além de recitar as Escrituras, imagine escrever cartas sinceras a Deus, permitindo-lhe entrar nos aspectos confusos e mundanos, promovendo a transparência. Ao pedir a Deus que refine as nossas intenções através da oração, guiando os nossos pensamentos para se alinharem com a sua vontade, Filipenses 4, 6, 7, promovemos um canal aberto para a transformação que convida à paz e à compreensão. Em última análise, abandonar a repetição vazia e passar a uma experiência de oração rica em intenção e envolvimento aproxima-nos de Deus, fortalecendo a ligação invisível que une os nossos espíritos. À medida que caminhamos em direção à oração significativa, lembremo-nos do Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e esta meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti. Cada momento oferece uma oportunidade para revitalizar nossos diálogos com o céu, alimentando a chama que traz calor e vida à nossa caminhada espiritual. Você já se viu no meio de um jejum, mas não se sentiu mais próximo do divino do que antes de começar? Imagine um cenário onde alguém embarca nesta jornada sagrada, mas o seu coração permanece intocado pelo crescimento espiritual que procura. Este paradoxo de jejuar sem concentração é um lembrete comovente de quão facilmente os nossos esforços espirituais podem tornar-se empreendimentos equivocados. Não é incomum que os crentes vejam o jejum através das lentes da tradição ou como um exercício de marcar a caixa. A tentação é usar o jejum como uma medalha de honra espiritual, em vez de procurar o seu propósito mais profundo. Este foco nas aparências externas pode nos enganar, considerando o jejum um ritual para impressionar os outros, ou mesmo a nós mesmos, em vez de uma comunhão íntima com Deus. Tais práticas correm o risco de cultivar o orgulho espiritual, em vez de nutrir a humildade e a transformação pretendidas. Consideremos os fariseus da Bíblia, que transformaram o seu jejum num espetáculo público. Ao fazê-lo, receberam admiração pública, mas os seus atos foram desprovidos de arrependimento genuíno ou de busca humilde. Mateus 6, 16, 18. Este é um aviso severo contra o jejum, apenas para que outros vejam. No cerne do jejum genuíno está a intenção de se aproximar de Deus, eliminando as distrações e concentrando-se apenas no divino. O jejum equivocado, porém, corre o risco de criar uma ilusão de santidade, enquanto o coração permanece inalterado. Trata-se de nós mesmos, da nossa luta com a autoimagem e, em última análise, do nosso relacionamento com Deus. Estes sacrifícios equivocados podem levar a uma falsa jornada espiritual, onde a aparência externa de piedade mascara uma estagnação interior. É como correr em uma esteira espiritual.
muito esforço, mas nenhum progresso verdadeiro em direção a Deus. A desconexão entre o ato físico e a transformação espiritual pode corroer sutilmente a nossa fé, deixando-nos mais vazios do que antes. O antídoto para esse jejum vazio reside na reorientação do nosso foco. Em vez de nos concentrarmos no ato em si, precisamos nos voltar para dentro e examinar a condição do nosso coração. O verdadeiro jejum deve surgir do desejo de arrependimento, reflexão e renovação. Não é apenas uma questão de abster-se de comida, mas de ter fome de justiça. Considere Isaías 58, 6, 7, onde Deus desafia conceitos errados sobre o jejum, apelando a ações baseadas na justiça, misericórdia e compaixão. O jejum deve libertar-nos dos laços espirituais e iniciar atos sociais de bondade. O sacrifício exterior deve ser uma expressão da nossa conversão interior, provocando mudanças na forma como tratamos os outros e respondemos à orientação divina. Passos práticos podem ajudar a aprofundar o impacto espiritual do nosso jejum. Comece estabelecendo uma intenção clara para o jejum, identificando áreas da vida espiritual que requerem atenção e renovação. Envolva-se profundamente nas Escrituras, acolhendo seus insights como alimento para a alma. Registrar reflexões ou orações no diário pode ajudar a mapear percepções espirituais e transformações percebidas durante este período sagrado. Incorporar atos de serviço pode mudar significativamente o nosso foco. A energia não gasta na alimentação pode, em vez disso, nutrir outras pessoas através de ações de caridade, alinhando a abstinência física com atos de generosidade espiritual. Tal envolvimento garante que o jejum esteja alinhado com um coração humilde e não orgulhoso, seguindo o exemplo de Cristo de servir abnegadamente aos outros. Abordar o jejum com uma nova perspectiva permite-nos evitar a armadilha do sacrifício equivocado. É um chamado para integrarmos nossas ações físicas com nossas intenções espirituais, abrindo caminho para uma transformação autêntica. Esta mudança permite que os crentes experimentem a profunda riqueza da renovação espiritual, garantindo que o jejum também se torne um canal para um alinhamento mais próximo com a vontade de Deus. Portanto, ao abraçarmos este caminho do jejum, façamo-lo com propósito e humildade, acolhendo a transformação divina sobre a percepção pública. Através do foco e da fé, podemos transformar o nosso jejum de uma tradição vazia numa poderosa jornada de crescimento espiritual, incorporando a verdadeira essência desta prática sagrada. Na intrincada dança da vida espiritual, a doação ocupa um lugar de profunda importância. No entanto, como muitas outras práticas religiosas, o ato de dizimar ou dar pode ser mal direcionado quando envolto em obrigações e não em generosidade genuína. O que começa como uma intenção nobre pode sutilmente se transformar em um exercício transacional, onde o presente se torna uma alavanca puxada para receber bênçãos ou favores em troca. Este capítulo procura explorar como tais restrições, ligadas ao dízimo, podem potencialmente prejudicar o relacionamento de alguém com Deus, empurrando os crentes para um caminho de generosidade autêntica e sincera. Imagine testemunhar uma criança dando um presente em uma festa de aniversário, não por alegria, mas por coação, esperando algo em troca. A troca parece vazia, sem o calor de um verdadeiro presente dado de coração. Quando o dízimo cai num padrão semelhante, onde o ato de dar à igreja ou à caridade se transforma numa negociação transacional, a essência espiritual é diluída. Considere Lucas 21, 1-4, onde Jesus observa uma viúva pobre colocando 2 pequenas moedas no tesouro do templo. Sua oferta, embora escassa em valor material, era profunda em valor espiritual. Ao contrário dos doadores mais ricos que doaram o seu excedente, talvez com segundas intenções, a sua generosidade resultou de uma posição de pura entrega e confiança. É crucial aqui aprofundar a essência do motivo pelo qual a doação transacional pode prejudicar a conexão espiritual de alguém. Na sua essência, esta abordagem pode promover uma visão distorcida da relação divina, tratando Deus como uma máquina de venda automática,
distribuindo bênçãos na inserção da moeda correta. Tal perspectiva sobrepõe o puro ato espiritual de dar com expectativas e condições, transformando-o num mero contrato, e não numa oportunidade para expressar fé e gratidão. A Bíblia, em Provérbios 11, 24 e 25, pinta um quadro vibrante de generosidade. Alguém dá gratuitamente, mas fica ainda mais rico. Outro retém o que deveria dar e apenas sofre necessidade. Quem traz bênção será enriquecido, e quem rega será regado. Essa percepção fala do princípio espiritual de que a generosidade genuína abençoa tanto quem dá quanto quem recebe. Enfatiza uma abordagem de coração aberto, livre de segundas intenções e expectativas transacionais. Dar dessa maneira nutre a alma, alinhando as ações da pessoa com o amor altruísta que define o comportamento cristão. Infelizmente, as feridas da doação transacional vão além da espiritualidade pessoal, muitas vezes afetando também a fé comunitária. Quando os crentes abordam o dízimo com restrições, podem inadvertidamente dar um exemplo de doação condicional que se espalha pela comunidade, promovendo uma cultura de competição em vez de uma cultura de apoio unificado e missão partilhada. Quando as comunidades se concentram mais na natureza transacional da doação, correm o risco de obscurecer o quadro mais amplo, a construção de uma comunidade alicerçada no amor e no apoio mútuo. Retornar a um espaço de verdadeira generosidade convida à introspecção e a uma mudança intencional de mentalidade. É um chamado para examinar as motivações por trás da doação. Isso é feito para obter favores ou é uma expressão externa de gratidão interior? As palavras de Paulo em 2 Coríntios 9:7 apelam aos crentes para evitarem a relutância e a compulsão. Cada um contribua conforme decidiu no seu coração, não com relutância ou sob compulsão, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui, alegria não se trata apenas de estar feliz em dar, mas de uma alegria espiritual mais profunda em participar da obra de Deus sem olhar por cima do ombro em busca de recompensa. Passos práticos podem guiar os crentes de volta à doação autêntica. Primeiro, comece definindo a intenção antes de dar, convidando Deus a entrar em seu coração para limpar qualquer resíduo transacional. Registrar motivos de gratidão e refletir sobre a alegria de apoiar os outros pode reformular o ato de dar como um privilégio acalentado, em vez de uma obrigação. Envolver-se em discussões com líderes religiosos e companheiros crentes sobre o propósito e a alegria encontrados na generosidade também pode afirmar e reforçar uma prática de doação mais autêntica. Como crentes, a jornada em direção à doação autêntica pode libertar a pessoa espiritualmente, liberando as amarras dos motivos transacionais e promovendo um senso de propósito profundo e permanente e uma conexão com a fé. O dízimo, quando feito de forma livre e sincera, reflete não apenas um compromisso com o reino de Deus, mas também um profundo reconhecimento da abundância recebida da providência divina. Nesta entrega à generosidade genuína, os crentes podem redescobrir a beleza absoluta e o potencial transformador de atos de doação simples e altruístas. A transição de uma mentalidade de transações condicionais para uma mentalidade de doação sincera não é apenas um esforço pessoal, mas um esforço que ecoa na vida dos outros, encorajando um regresso coletivo à autenticidade espiritual. Ao fazê-lo, libertamo-nos dos grilhões da obrigação e entramos num reino onde dar se torna uma expressão irrestrita de amor e gratidão, irradiando a luz de Cristo para o mundo. Imagine entrar em um local de adoração, familiar, mas de alguma forma sem uma centelha vital. Os rituais são bem ensaiados, as palavras confortavelmente rotineiras. No entanto, lá no fundo ecoa um anseio por algo mais significativo, mais profundo. Quantas vezes as nossas experiências de adoração refletem esta sensação de uma rotina vazia, desprovida do poder transformador que outrora mexeu com as nossas almas? À medida que procuramos a adoração autêntica, torna-se crucial identificar práticas que possam ter perdido o seu significado e compará-las com a profunda simplicidade das Escrituras.
A adoração, em sua essência, pretende ser uma interação dinâmica entre a humanidade e o divino, uma comunhão íntima com Deus que transcende a mera cerimônia. Em João 4, 23, 24, Jesus articula uma visão de adoração que ressoa profundamente, um apelo à adoração em espírito e verdade e não através de costumes rígidos. Esta passagem desafia os crentes a abandonar compromissos superficiais e, em vez disso, buscar uma conexão sincera e sincera, desprovida de pretensão. Para redescobrir a adoração autêntica, comece por refletir sobre as suas motivações pessoais. Os seus atos de adoração são motivados pelas expectativas da sociedade, pelo orgulho pessoal ou pelo desejo genuíno de comunhão com Cristo? Examine cada elemento da sua prática de adoração. Pergunte a si mesmo: isso me ajuda a encontrar Deus de maneira mais pessoal ou estou simplesmente agindo de maneira natural? Identificar a disparidade entre esses motivos é essencial para nutrir uma vida espiritual mais profunda e autêntica. Aproveitando a sabedoria encontrada em Romanos 12:1, aceite o chamado para apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este ato abrange mais do que presença física ou performance. Trata-se de oferecer todo o ser, emoções, intelecto e alma, em verdadeira devoção. A adoração genuína emerge desta postura expansiva de entrega, envolvendo todas as facetas do ser com o poder transformador do Espírito. A oração é outro aspecto crítico, mas muitas vezes esquecido da adoração autêntica. É uma linha direta com o divino, uma forma de recalibrar nossos corações e mentes em alinhamento com a vontade de Deus. Reserve momentos em sua adoração para orar intimamente, longe de expectativas de formalidade ou florescimento. Simplesmente converse com o Criador, expressando gratidão, expressando confissões e buscando orientação. Esta prática intencional promove uma atmosfera onde a presença de Deus pode ser sentida intimamente, transformando a adoração num relacionamento genuíno, em vez de uma obrigação. Além disso, a música oferece um caminho extraordinário para experimentar a presença de Deus. Quando as canções de adoração se tornam um mero ruído de fundo, é benéfico fazer uma pausa e interagir deliberadamente com suas letras e melodias. Reflita sobre o que eles revelam sobre o caráter de Deus e seu relacionamento com Ele. Desenvolva listas de reprodução que sirvam ao coração e à mente, invocando reflexão e louvor. A música, quando abordada intencionalmente, torna-se um meio poderoso para aprofundar a compreensão espiritual e alimentar a adoração genuína. Incorpore também a leitura das Escrituras em sua prática de adoração. Envolva-se com a Bíblia, permitindo que suas verdades penetrem profundamente em seu coração. Reflita sobre as vidas e os testemunhos contidos em suas páginas. Este envolvimento sustentado com as Escrituras funciona como um espelho, refletindo áreas onde é necessária uma transformação mais profunda e iniciando um diálogo entre o texto e as situações da sua vida. A participação ativa na comunidade eclesial também desempenha um papel crucial no cultivo da adoração autêntica. Muitas vezes, sentar-se em silêncio torna-se um padrão confortável. No entanto, actos de serviço, testemunho partilhado e oração comunitária transformam experiências individuais em expressões coletivas de fé. A sinergia do culto comunitário revigora a devoção pessoal, criando uma robusta tapeçaria espiritual onde a espiritualidade pessoal e corporativa se aprimoram mutuamente. Além disso, o tempo de reflexão pessoal não deve ser negligenciado. Agende momentos de silêncio para meditar sobre como as Escrituras e a adoração remodelam sua compreensão da natureza de Deus e sua identidade nele. O diário reflexivo pode ajudar a mapear a sua jornada espiritual, reconhecendo áreas de crescimento e garantindo que as ações permaneçam alinhadas com a fé genuína. Este exercício consciente cultiva uma conversão contínua do coração, um componente essencial da renovação espiritual ao longo da vida. Em última análise, a adoração autêntica
emerge da promoção de um relacionamento pessoal e vibrante com Cristo. Livre-se de noções preconcebidas e aproxime-se de Deus com coração e mente abertos. Abandone as interações programadas, permitindo que o Espírito Santo guie as expressões genuínas e espontâneas de amor e reverência. Ao caminhar para redescobrir a adoração autêntica, permita-se ser transformado pelo profundo amor e graça de Cristo. Esta renovação espiritual não é uma lista de verificação a ser completada, mas um convite em constante desenvolvimento para explorar as profundezas de um relacionamento com o divino. Permita que este compromisso autêntico redefina a sua experiência de adoração, revelando a rica tapeçaria de renovação e esperança que o aguarda quando você verdadeiramente adora em espírito e verdade. Que esta busca não seja um ponto final, mas o início de uma comunhão mais profunda e duradoura com Deus.